O próximo ponto é quais os sinais que nos ajudam a identificar se uma pessoa tem um perfil suicida. Certo. É muito interessante essa pergunta, porque às vezes acontece, infelizmente, de o caso ser concretizado, né? De infelizmente a pessoa morrer por suicídio. E aí as pessoas se questionarem e dizer, ah, mas fulano estava tão bem, não demonstrava nada, né? Só que, assim, praticamente 100% dos casos demonstram algum tipo de sinal. Por isso que precisamos ficar em alerta e perceber se de fato a gente está se de fato a gente está dando atenção para esses sinais, né? E aí esses sinais, eles podem ser comportamentais, verbais, sentimentais, né? A pessoa pode sim chegar a falar que vai cometer o ato, ou ela pode falar de uma forma mais indireta, dizendo que, ah, eu queria sumir, eu não sirvo para nada nessa vida, eu não aguento mais essa vida, ah, eu não se alguma coisa acontecer comigo, ninguém vai sentir minha falta. São algumas falas que precisamos levar a sério, né? Jamais duvidar, porque e nem confrontar a pessoa. Isso é uma das coisas que entra lá na questão do que não fazer, né? Jamais desafiar a pessoa, no sentido de, ah, eu duvido, eu não acredito, tu não tem coragem. Jamais, jamais falar isso. Pode ser um gatilho enorme para ela, né? E aí tem a questão do isolamento também, alguns desses sinais. A pessoa tem uma certa vida social ativa e começa a se isolar bastante, ficar fechada ali no seu quarto, na sua casa por muito tempo, sem contato externo com as pessoas. E claro que estamos passando por esse momento de isolamento social, mas existem outras formas da gente socializar, né? Está aí as tecnologias a favor dessa interação para a gente continuar mantendo esses contatos. Às vezes também o uso excessivo de álcool e outras drogas também pode ser um desses sinais. A oscilação de humor, em um dia a pessoa está bem-humorada, conversando, no outro dia você já percebe ela mais fechada, zangada, dando respostas ignorantes, né? Demonstrando ansiedade também, o luto também pode ser isso, e a gente fala tanto do luto por perda de alguém, por morte, ou luto pelo fim de um relacionamento, porque o luto não está ligado somente à morte, o luto até pela perca de um emprego também, né? Casos de doenças podem ser alguns desses que a gente chama de fatores de risco. Mas isso quer dizer que se uma pessoa é ansiosa, ela pensa no suicídio? Não. Temos que observar o todo, o contexto total dessa pessoa, né? Tudo que ela tem passado, tudo que ela tem vivenciado, as falas, como ela se sente. Então, não podemos dizer que fulano está se isolando, então quer dizer que ele pensa em suicídio. Não é assim também. Temos que observar os outros detalhes, mas também não podemos descartar, né, a possibilidade de um intenso sofrimento que aquela pessoa está passando, até porque a pessoa, quando ela comete o suicídio, a intenção dela não é de morrer, a intenção dela é de amenizar e acabar com aquele sofrimento, com aquela dor, é uma dor intensa que ela sente, uma dor psíquica que ela sente de uma forma muito forte, que é a única forma que ela acredita que vai aliviar cometendo o ato, infelizmente. Por isso que se a gente mostra outras possibilidades, acolhe, escuta, demonstra empatia para essa pessoa, ela vai descobrir que há outras possibilidades. E que é uma frase de uma psicóloga que nós utilizamos muito, que é a Karina Fukumitsu, que trabalha muito em cima dessa demanda do suicídio, que ela diz que se tem vida, tem jeito.
Então, a pessoa, quando a gente acolhe, quando a gente demonstra atenção e cuidado com ela vai descobrir que tem jeito, que tem diversas possibilidades para ela conseguir passar por esses momentos de dificuldade. Você terminou respondendo já uma das nossas perguntas, que é como ajudar alguém que tem pensamentos suicidas, né? Você já discorreu como fazer. Primeiro, por não julgar, por acolher, né? Mostrar que é possível. É bem pertinente essa questão mesmo de enquanto a vida há jeito. Porque um suicídio acaba com tudo. Não tem como mudar um suicídio. Uma situação difícil, um casamento difícil, uma vida familiar difícil pode mudar. As circunstâncias podem mudar, mas o suicídio não, ele acaba realmente com tudo, com todas essas possibilidades de um futuro feliz, né? Isso. Próxima pergunta é: qual a importância de buscar ajuda no caso de problemas emocionais ou mentais? A importância é que, através por exemplo, vou trazer para a minha realidade, né? Enquanto psicóloga, a gente faz a psicoterapia, esse acompanhamento semanal, quinzenal da pessoa, e quando ela está em sofrimento, com alguma desordem aí dos sentimentos, desses pensamentos acelerados, a gente busca fortalecer as habilidades dela, né? As capacidades emocionais dela, e também fazer com que ela entre em contato com essas emoções, o que essas emoções estão querendo dizer para ela. Então, e através disso, promover um processo de autoconhecimento, né? Porque quando eu conheço a mim mesmo, quando eu busco entrar em contato comigo mesmo, eu consigo gerenciar melhor essas emoções. E ao invés de querer, principalmente as negativas, né? A tristeza, a raiva, o medo, e ao invés de querer me afastar delas, eu vou refletir sobre o que essas emoções estão querendo me dizer. O que causa raiva em mim? O que tem gerado medo em mim? O que faz com que eu me sinta triste? Então, como é isso? Então, a pessoa vai avaliar toda a experiência dela diante dessas emoções. E aí, no processo psicoterápico, a gente busca fazer com que auxiliar a pessoa a se perceber, fazer esse processo de autoconhecimento e ir se percebendo, e através disso fortalecer, né? Fortalecer suas habilidades sociais, suas habilidades emocionais diante das demandas que ela vivencia. Isso é muito condizente com o que nós vemos também na arte terapia, né? Eu noto que nas atividades de arte terapia com meus pacientes, até no período mesmo que eu estava estudando na universidade, eu observava bastante o potencial da arte terapia.